Por gentileza, abra a tua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Hoje eu vou pregar sobre o tema: não é quantidade, é totalidade. Preste atenção, para você não se enganar. O tema não é quantidade, é qualidade. Não é. O tema não é quantidade. É o quê? Totalidade. Quem pode repetir isso comigo? Quem está em casa pode escrever nos comentários. Vamos lá? Diz assim: não é quantidade. É o quê? Totalidade. Vamos falar de novo, porque eu preciso que você hoje volte para casa com essa palavra. E eu quero que você viva essa semana com esta palavra no teu coração, no nome de Jesus, porque essa palavra hoje vai te dar um poder de reação. Alguém está aí comigo para dizer um glória a Deus? Então diz comigo: não é qualidade. Eu ainda não ouvi. Vamos vencer essa máscara, querido. Você é mais forte que ela. Posso ouvir um amém, hein, amados? Então diz: não é quantidade. É o quê? É totalidade. Fecha teus olhos por um minuto, deixa eu orar com você. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa oportunidade. E eu creio, Senhor, que a tua palavra hoje será ministrada ao nosso coração com poder e graça, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Irmãos, em Lucas capítulo 15, você já deixou aberto aí sua Bíblia? Jesus vai contar em Lucas capítulo 15, me dá sua atenção, eu quero que você caminhe comigo nesta mensagem hoje. Em Lucas capítulo 15, Jesus vai contar 3 parábolas. Jesus vai usar 3 parábolas para ensinar uma mesma coisa. Jesus vai contar 3 parábolas e ele vai trazer um ensinamento para os discípulos e também um ensinamento para nós. E eu quero hoje pegar essas 3 parábolas que Jesus contou em Lucas 15 e aplicar ela para a nossa vida, para esse momento que nós estamos vivendo. Se você me permite, nós vamos fazer isso junto. E uma das coisas que eu aprendo em Lucas capítulo 15, nessas 3 parábolas que Jesus está ensinando, é que Jesus vai ensinar o valor do completo. Jesus vai ensinar o valor de quê? Me ajuda a pregar. O valor de quê? Do completo. Nas 3 parábolas que Jesus conta em Lucas 15, Jesus vai terminar as 3 parábolas mostrando a importância do completo, de algo que por um minuto se perdeu, mas voltou a ser completo. Então eu quero pregar sobre isso para você esta noite. Eu vejo nessas 3 parábolas de Jesus, que Jesus está ensinando a importância não da quantidade, mas Jesus vai ensinar a importância da totalidade. Quem está aí? Jesus, nas 3 parábolas, pastora Marlene, ele vai ensinar como que 3 pessoas se empenharam para ter de volta aquilo que eles perderam. Jesus, nas 3 parábolas de Lucas 15, ele vai mostrar 3 pessoas ou 3 momentos, e 3 pessoas em 3 momentos que vão buscar de volta, vão se empenhar para trazer de volta aquilo que eles perderam. Porque nessa parábola Jesus vai contar que essas 3 pessoas sabiam a importância de algo completo. Jesus vai mostrar que essas 3 pessoas sabiam a importância da totalidade daquilo que temos. E eu queria que você pudesse dizer assim comigo esta noite: eu não quero apenas quantidade. Diga comigo: eu quero a totalidade. Vamos dizer isso de novo? Vamos lá, irmão. Você vai pregar comigo essa noite. Diz: eu não quero apenas quantidade. Diga: eu quero a totalidade. Eu vim essa noite desafiar você a querer para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para as tuas finanças,
para os teus negócios, para os teus filhos, para esta igreja. Eu vim desafiar você esta noite a buscar, a querer e não abrir mão, querer a totalidade daquilo que Deus já reservou para sua vida. Totalidade. E se você puder, olha comigo Lucas capítulo 15, versículo 4. Vamos lá. Lucas 15, 4 diz assim. Quem encontrou diz amém. Olha o que Jesus diz. Ele vai contar a parábola. Eu vou ler apenas alguns versículos. E Jesus diz no versículo 4: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no aprisco e não vai após a perdida até que a encontre? A primeira parábola que Jesus vai falar, ele está dando um exemplo como se fosse de um pastor que tem 100 ovelhas, que perdeu uma. E ele está dizendo assim: olha, quem entre vocês, se tem 100 ovelhas, perdeu uma, não guarda as 99 e vai atrás da que foi perdida? Agora olha o versículo 8. Jesus vai dar outro exemplo, outra parábola. Jesus diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas e perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até o quê? Encontrá-la? Segunda parábola que Jesus está dizendo. Ele está dizendo agora o seguinte: olha, ou qual é a mulher, Jesus está fazendo eles pensarem, qual é a mulher que, tendo 10 moedas, se perder uma, olha, ela vai varrer a casa, ela vai acender a luz ou a candeia e vai procurar até encontrar a moeda que foi perdida. Terceiro exemplo, Jesus diz, versículo 12, olha comigo por favor, diz assim: e o filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. E repartiu, pois, a sua herança. A terceira parábola, Jesus vai contar de um pai que tem 2 filhos e um dos filhos decide ir embora, pede a herança e vai embora de casa. Então observa comigo, irmãos. A cada 4 versículos, Lucas 15 começa no versículo 1. No versículo 4, Jesus dá o exemplo de quem tem as ovelhas. No versículo 8, Jesus dá o exemplo de quem tem moedas. No versículo 12, Jesus dá o exemplo de quem tem 2 filhos. A cada 4 versículos de Jesus vai explicar, ele vai comparar, ele vai completar essa parábola com 3 exemplos. E o primeiro exemplo, Jesus começa dizendo sobre um homem que tem 100 ovelhas, um pastor que tem 100 ovelhas. E de repente ele perde uma de 100 é 1%. Jesus está falando de um homem que perdeu 1% daquilo que tinha. Ele tinha 100, perdeu uma, ou seja, perdeu 1%, continuou com 99. E Jesus então está dizendo: olha, quem é um homem, ou ele vai citar, olha, um pastor que perdeu 1% da totalidade daquilo que tem. Jesus conta assim, olha, que ele guarda as 99 e vai atrás da uma. O que Jesus está ensinando? Jesus está dizendo que esse homem que tenha 100 ovelhas e perde uma, Jesus está ensinando que esse homem não valorizava a quantidade, porque 99 é mais do que uma. Ele perdeu uma, mas ele tem 99 guardada. 99 é muito mais do que uma. Mas Jesus está mostrando nessa parábola a importância de não valorizar apenas a quantidade, mas valorizar a totalidade. Então nessa parábola é como se esse homem dissesse assim: eu tenho 100, não aceito ficar com 99. Eu tenho 100, 99 é muito, 99 é muito, mas não é 100. 99 é mais do que 1, mas 99 não é a totalidade. Então o que esse homem faz na parábola? Ele guarda as 99 num lugar seguro e ele vai buscar aquela que se perdeu. Jesus está falando de uma perda de quantos por cento? Quem está aí? 1%. Existem algumas perdas na nossa vida, irmãos, que são muito pequenas. Existem algumas perdas na nossa vida que é tão pequena
pequena que nós acabamos nos conformando. O que é 1%? O que é 1% diante de 100? Não é nada. Mas Jesus vai ensinar nessa parábola que ao invés de você ter 99%, você pode ter 100% daquilo que Ele tem para a tua vida. Então às vezes nós começamos a perder algumas coisas que são tão pequenas que nós acabamos nos conformando com aquela perda. É só 1%, não tem problema. Eu perdi apenas 1%, eu não me importo. Porém Jesus em Lucas 15, Ele está ensinando algo interessante. Se você perde 1% hoje e não se preocupa com a totalidade, você corre o risco de amanhã ficar sem nada. Porque perde 1% hoje, perde 1% amanhã, perde 1% semana que vem. E se você não preocupa, você corre o risco de acabar sem nada. Em dias como os dias que nós estamos vivendo, dias de perdas, Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. Mesmo em dias de perdas como nós estamos vivendo, o que vale não é a quantidade, mas é a totalidade. Eu estou pregando para você sobre isso essa noite. Não abra mão daquilo que Deus colocou na tua vida. Não abra mão nem de 1% daquilo que Deus colocou na tua vida. Se Deus te deu, se Deus colocou na tua vida, diga comigo, não é a quantidade, mas eu vou experimentar a totalidade. Tem alguém vivo aqui comigo essa noite? Quando você vai para o versículo 8, o versículo 8 diz sobre uma mulher que tinha 10 moedas, perdeu uma. Jesus aumenta a porcentagem da perda. Uma mulher que tinha 10 moedas perdeu uma, ela perdeu 10% daquilo que tinha. Então é diferente, olha como que Jesus vai aumentando. 10% agora, ela perdeu uma moeda. Então o que Jesus diz? Jesus diz que aquela mulher, quando perdeu aquela moeda, ela começou a varrer a casa, ela se esforçou, parece que era de noite, ela acendeu a luz, ela acendeu a candeia, e ela trabalhou, ela varreu, ela lutou até encontrar a moeda perdida. Ela lutou e trabalhou, se esforçou até encontrar aquilo que ela perdeu. Por quê? Porque de novo Jesus está ensinando que essa mulher, apesar de ter perdido 10%, essa mulher entendia algo, e Jesus está ensinando o valor, não da quantidade, porque ela ficou com 9. 9 é mais do que 1, mas 9 é menos do que 10. E então essa mulher começa a procurar essa moeda. Por quê? Porque aquilo que se perdeu desvaloriza o que ficou. Com 9 moedas, aquela mulher não poderia comprar algo que custava 10 moedas. Com 9 reais você não compra algo que custa 10 reais. Então quando ela perde uma moeda, ela fica apenas com 9. Antes, todas as suas moedas valiam 10 dracmas. Sem uma, suas moedas passam a valer agora apenas 9 dracmas. Então aquela mulher entendeu que se eu deixo para lá aquilo que perdeu, eu desvalorizo aquilo que ficou. E eu queria pensar com você nessa noite, porque algumas coisas que nós abrimos mão na nossa caminhada, que nós perdemos, está desvalorizando aquilo que ficou. Uma moeda foi embora, mas desvaloriza todas as outras que sobraram. Existem coisas na nossa vida que, se a gente perder, vai desvalorizar o que ficou. Vou te dar um exemplo. No casamento, o casal, se perdeu o respeito, um pelo outro, todo o patrimônio que o casal tem, todo o dinheiro, todo o patrimônio que eles têm, perde o valor. Sim ou não, igreja? Se perdeu o respeito, o que ficou perdeu o valor. Se perdeu o respeito, a família ficou, mas perde o valor. Então existem coisas na nossa vida que nós não podemos perder, porque se perder, desvaloriza o resto.
Mas essa noite eu e você seremos desafiados. Deus vai nos dar uma graça e nós vamos buscar de volta aquilo que foi perdido. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite, porque eu estou pregando essa noite sobre o tema, não é quantidade, é o quê? Totalidade. Então na primeira parábola Jesus diz o pastor que perdeu, mas ele vai até onde perdeu para resgatar. A segunda parábola fala da mulher que perdeu uma moeda, mas ela precisa se esforçar para encontrar aquilo que perdeu. Na última parábola, Jesus vai falar de um homem que não perdeu 1%, não perdeu 10%, mas perdeu 50% daquilo que tinha, metade. Jesus vai contar a parábola, eu já li para você, de um homem que tinha 2 filhos. Ele tinha apenas 2 filhos, perdeu um, porque um foi embora. Um juntou tudo e decidiu ir embora. E quando esse filho vai embora, ele não vai embora porque casou, ele vai embora por rebeldia. Ele decide abandonar o pai e ir embora. Então quando ele vai embora, esse pai que Jesus está falando da parábola, perdeu 50% do que tinha. Tinha 2 filhos, ficou com um. E que a Bíblia nos conta que, na verdade, como Jesus coloca essa parábola, Jesus vai aumentando. Jesus quer ensinar para nós o valor, não da quantidade, mas da totalidade. Ele vai aumentando, ele mostra alguém que perdeu 1%, ele mostra alguém que perdeu 10%, ele mostra alguém que perdeu 50%. Porém, Jesus nas 3 parábolas vai mostrar um poder de reação, tanto do pastor, tanto da mulher, tanto do pai. Jesus vai mostrar que esses 3 perderam 1%, 10%, 50%, mas não ficaram de braços cruzados. Eles tiveram um poder de reação rápido para trazer de volta aquilo que perderam, porque Jesus está ensinando que na vida o que vale não é a quantidade, mas é o que? Totalidade. Tem um crente aqui comigo essa noite, igreja? Por que eu estou pregando isso? Eu estou pregando isso essa noite porque muitos de nós estamos perdendo coisas, perdendo valores, perdendo princípios, perdendo coisas importantes. Muitos de nós vamos perdendo e demoramos a reagir. Perdemos e ficamos esperando, e parece que essa crise vai nos anestesiando. Essa situação fica em casa, essa situação não pode encontrar, não pode estar junto, não pode encostar, não pode tanta coisa que a gente vai esperando porque não pode, vai esperando porque não pode, vai esperando porque não pode. E talvez existem pessoas perdendo 1%, perdendo 10%, perdendo 50%, mas hoje no nome de Jesus nós vamos orar e vamos pedir a Deus para que nos ensine a reagir, porque nós não abrimos mão. Eu quero a totalidade daquilo que Deus nos deu. Já era para a gente ter reagido, mas a gente fica esperando, pensando o que fazer. Porém eu vim essa noite pregar e lembrar você de uma coisa: não é quantidade, é o quê? Diz comigo, não é qualidade, não é quantidade, é o que? Totalidade. Nós não podemos perder o que Deus nos deu. Nem 1% e nem nada. Eu não vou perder o que Deus nos deu. Um perde ovelha, o outro perde dinheiro, o outro perde filho. Diz comigo que eu vou aplicar isso e vou orar com você. Diz comigo, ovelha, dinheiro, filho. Vamos dizer novamente? Vamos lá, quem está em casa está escrevendo. Vamos lá, rapidinho, mais alto. Diz comigo bem alto. Ovelha, dinheiro, filho. Do que fala essas 3 coisas? Ovelha, dinheiro e filho. Quero aplicar isso para a tua vida e nós vamos orar. Ovelha fala de ministério. Quase sempre a Bíblia vai comparar pastor e ovelhas, vai refletir a ministério. E aí vale a gente pensar essa noite,
Porque quando Jesus está mostrando alguém que perdeu a ovelha, Ele está falando sobre ministério. E talvez hoje eu esteja pregando para alguém que está perdendo o ministério, que está perdendo o chamado de Deus para a sua vida. Talvez hoje eu vim pregar para alguém que está aqui ou está aí conosco no online, que está vendo o seu ministério acabando, está vendo o ministério indo embora, está vendo o chamado de Deus se esvair, está vendo aquele calor, aquele desejo que tinha no coração antes pelas coisas de Deus, está se esfriando, está acabando. Aquele desejo que tinha de estar no altar, ou de estar servindo na igreja, de estar trazendo um visitante para a igreja, de estar falando de Jesus para alguém, aquilo que antes ardia no teu coração, talvez nessa pandemia, nesses dias de crise, você começou a perder isso. Aquele desejo de estar na igreja, talvez você começou a perder ali um pouco do desejo, do amor pelo ministério, pelas coisas de Deus. Quando Jesus mostra alguém que está perdendo uma ovelha, nós podemos entender sobre alguém que está perdendo o ministério. E alguns vão perdendo e vão deixando para lá. Lá para janeiro, ano passado, antes da pandemia, você era tão envolvido com as coisas de Deus, mas aí você foi perdendo no decorrer dessa crise. Foi se envolvendo com outras coisas, foi deixando o ministério, foi deixando a tristeza tomar conta, foi deixando a frustração tomar conta no coração, foi deixando a decepção entrar no teu coração, foi deixando aquilo que te falaram, aquilo que você viu ou deixou de ver ou imaginou, e essas coisas foram entrando dentro de você, foi entrando dentro de você um sentimento: não precisam de mim, o ministério não precisa de mim, o ministério eu não sou tão importante, eu não tenho valor, e você foi deixando essas coisas entrando. O que está acontecendo? Está perdendo o ministério. Porém, eu vim te lembrar uma coisa essa noite, porque talvez você pense assim: não, eu abri mão só de um pedacinho do ministério, eu só não estou cantando, eu só não estou tocando, eu só não estou servindo, eu só não estou fazendo isso, eu só não estou naquilo, eu deixei só um pedacinho. Jesus disse que aquele pastor perdeu 1%, mas ele entendeu que não era quantidade, é a totalidade. Deus está chamando você para um particular esta noite. Ele está dizendo: eu não te dei 99%, eu te dei 100% de um chamado. E hoje eu estou te dizendo: meu filho, volta a exercer o teu chamado, busca de volta aquilo que você perdeu, porque não é quantidade, é totalidade. Deixou de cantar, deixou de pregar, deixou de ir na igreja, deixou de liderar, deixou de orar, deixou de ler Bíblia, deixou de exercer o seu talento. Eu não sei porquê, mas eu vou dizer, eu sinto no meu coração de dizer uma frase aqui. O tom da sua voz era escutado no céu, e o céu está com saudade do tom da voz que você tem. Jesus não explica o motivo, caminha comigo. Ele apenas diz que uma ovelha se perdeu, e aquele homem, ele está só desafiando, ele está dizendo: quem não faria isso? Jesus está nos ensinando sobre a totalidade. Jesus está te incentivando essa noite: busca de volta o seu ministério. Olha essa pessoa que está ao teu lado aí, de longe, de máscara. Só dá aquela olhada, ela vai entender, só com os olhos. A gente está aprendendo a rir com os olhos, sim ou não, irmãos? A gente está aprendendo a chamar a atenção com os olhos, sim ou não, irmãos? Cumprimentar com os olhos, sim ou não, irmãos? Tem gente que já está falando com os olhos, né? Dá uma olhada para o seu irmão, ele vai entender. Dá uma olhada para ele e diz para ele assim: está na hora de você buscar de volta a totalidade do seu ministério. Ministério
Ministério não busca a gente de volta. Somos nós que buscamos o ministério de volta para dentro de nós. Chamado é seu, ministério é seu, foi dado para você. Você tem que usar na o quê? Diz comigo, totalidade. Você tem que usar o quê? Tem que usar o quê? Totalidade. A mulher perdeu uma moeda. Se ovelha fala de ministério, a moeda é dinheiro, fala de finanças. Fala de alguém que teve um prejuízo financeiro. Aquela mulher perdeu dinheiro. E quando ela percebeu que estava perdendo dinheiro, o que ela fez? Foi dormir? Sim ou não? Não. Se conformou com o que sobrou? Sim ou não? Não. Quando ela percebeu que estava perdendo dinheiro, ela acendeu a luz e foi trabalhar. Diz comigo, acendeu a luz e foi trabalhar. Dá um toque nesse irmão do lado aí que ele vai pegar. Fala para ele, acendeu a luz e foi trabalhar. Fala de novo para ele precisa. Fala de novo, fala de novo. Diz assim, ó, acendeu a luz e foi trabalhar. Aquela mulher varreu a casa. Olha para mim, eu estou terminando. Eu estou pregando hoje sobre o valor, não da quantidade, mas de quê? Totalidade. Ela varreu a casa, ela começou a trabalhar. Varrer fala de trabalho, moeda fala de dinheiro. Então aquela mulher começou a trabalhar para recuperar o que perdeu. Eu tenho uma palavra para você que teve perdas financeiras nesses dias. Hoje eu vou orar com você, para Deus te dar uma força de recomeço, uma força de reação, para que você volte a trabalhar com toda a sua força e recupere o que você perdeu. Quem recebe essa palavra diz glória a Deus aí essa noite. Ministério se recupera se dispondo. Finanças se recupera com trabalho. Acende a luz e vai trabalhar. Tem irmã pensando, meu marido tinha que estar aqui hoje. Tem mãe pensando, ai, aquele menino lá em casa de 17 anos tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Quando aquela mulher começou a perder dinheiro, ela não simplesmente deixou para lá, se conformou e pensou assim, não é assim mesmo, todo mundo perde, todo mundo está perdendo. Não, ela diz assim, ela talvez pensou, ainda que todos percam, eu não vou perder, porque 9 é mais do que 10, mas se Deus me deu 10, eu quero a totalidade daquilo que Deus me deu. Então ela acende a luz e começa a trabalhar para recuperar aquilo que perdeu. Eu quero liberar uma palavra para a tua vida essa noite. Eu creio no nome de Jesus que nesses últimos dias que faltam para terminar 2020, esses últimos meses, metade de setembro, outubro, novembro e dezembro, é tempo suficiente para você recuperar o que você perdeu na primeira parte desse ano. Se você crê, diz amém. Por último, para eu terminar, o pai perdeu o filho, metade do que tinha, um filho. Ovelha fala de ministério. Moeda fala de dinheiro. Fala de quê? Dinheiro. Filho fala de quê? Família. Ministério, finanças e família. É sobre isso que eu estou pregando essa noite. Não é quantidade, é o quê? Totalidade. Nunca mais esqueça disso. Ministério, finanças e família. O pai perdeu um dos filhos, e o texto mostra o pai sofrendo porque perdeu o filho. É uma perda na família. A comunhão entre o pai e o filho estava interrompida. O texto fala de um pai que não vai mais ver o filho, não pode abraçar o filho, escutar a voz do filho. A família estava dividida. Escuta, a família rachou, a família dividiu, a família estava despedaçada nesse tempo.
E não é quantidade, porque ele tem um filho do lado dele. Ele tem o apoio de um filho, mas ele perdeu o outro. Ele tem um filho trabalhando com ele, junto com ele, mas ele perdeu o outro. Ele tem um filho que todo dia diz para ele assim: pai, meu irmão foi embora, mas conta comigo, eu posso valer por 2. Eu posso trabalhar por 2, pai. Pai, estou aqui. Ele tinha o apoio de um, mas perdeu o outro. 50%. Está falando de uma família despedaçada. Então o pastor de ovelha, ele consegue recuperar aquilo que ele perdeu, indo atrás da ovelha, ou indo atrás do ministério, se expondo. Ministério a gente se recupera se expondo, dizendo: eu estou aqui, eu estou de volta, conta comigo, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu quero exercer a totalidade do meu chamado. A mulher perdeu dinheiro, você perdeu, você consegue de novo trabalhando, sim ou não, queridos? Quem alguma vez aqui já recuperou dinheiro trabalhando? Deixa eu ver, olha aí. Quem alguma vez teve prejuízo e depois recuperou em dobro, só trabalhando? Deixa eu ver quem, que povo abençoado. Então dinheiro recupera trabalhando, mas e família? Jesus mostra que aquele que perdeu o ministério recupera se expondo. Aquele que perdeu o dinheiro recupera trabalhando. Aquele que perdeu família, ou com a família está uma rachada, um problema, se recupera com perdão. A ferramenta para recuperar ministério, se expõe. A ferramenta para recuperar dinheiro, trabalhe. A ferramenta para recuperar família, perdão. A família se recupera com perdão. Lembra comigo, eu estou pregando essa noite. Não é o valor da quantidade, mas é o valor de quê? Totalidade. Jesus, quando contou a parábola, ele mostrou como que aquela família se recuperou. Sabe como? Quando o filho pediu perdão para o pai, e quando o pai perdoou o filho. Problemas em casa se resolvem com pedido de perdão e com liberação de perdão. Eu estou pregando para alguém que essa noite que não conversa com o pai, que não conversa com a mãe, que não conversa com o irmão. Eu estou pregando para alguém essa noite que não conversa com a esposa, que não conversa com o marido. Eu vim te falar uma coisa: não perca o que Deus deu para você. Não perca a tua família, não perde a tua família. Não fique pensando assim: mas a maioria de casa está do meu lado. A questão não é quantidade. Se na tua casa tem 5 pessoas, estão 4 contra 1, não é quantidade, não é que os 4 são mais do que 1 e você faz parte dos 4, não é isso. Eu vim pregar para você, e a questão não é quantidade, é totalidade. Se é 5, é os 5 unidos, é os 5 se perdoando, é os 5 formando uma família. Você não vai perder ninguém da tua família, no nome de Jesus. Cadê o crente aqui nesta igreja? Você não vai perder, você não vai abrir mão de ninguém da tua casa. Deixa eu ver alguém aqui que pode mexer aqui comigo essa noite. Você não vai perder ninguém da tua casa, porque não é quantidade, é o quê? Por isso Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou você prefere perder do que perdoar? Pastor, prefiro perder o casamento, não perdoo. Prefiro o divórcio do que perdoar. Prefiro que esse menino saia de casa, mas não perdoo. Prefiro não ver meu pai mais do que pedir perdão. Prefiro não ter que sentar na mesa nunca mais do que pedir perdão para meu pai, para minha mãe ou para minha irmã. Prefiro dormir separado do que pedir perdão, do que perdoar. Prefiro mandar recado. Vai lá e fala com a tua mãe que eu cheguei. Mãe, pai mandou falar que chegou. A mãe diz: fala para ele. E daí? Prefere
mandar recado do que pedir perdão, do que perdoar. Não é quantidade, é o quê? Totalidade. Prefere viver sozinho do que ser humilde, reconhecer que errou, pedir perdão, se humilhar. Falar assim: meu bem, perdoa. Falar para o marido: meu bem, me perdoa, eu errei, me desculpa. Vamos reconciliar, vamos estar junto. Chama as crianças, a família, vamos fazer um concerto. Vamos perdoar, vamos quebrar as barreiras aqui hoje. Porque minha casa não é quantidade. É o que, igreja? Totalidade. Eu estou pregando para alguém aqui essa noite. Espero que seja você. Em Êxodo capítulo 10, versículo 26. E eu fecho com esse texto e nós vamos orar. Êxodo 10, 26. Eu estou pregando sobre o tema essa noite. Não é quantidade, é totalidade. Quem encontrou diz amém. Me faz a gentileza, olha para mim. Quando Moisés estava diante de Faraó, dizendo: Faraó, deixa o povo ir. Faraó fez uma proposta para Moisés: quem podia ir e quem tinha que ficar. Faraó falou, por exemplo, os gados vão ficar. Ele estava colocando regras: quem vai e quem fica. Só que Moisés responde para ele uma coisa. Versículo 26, diz assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Nem o que, irmãos? Nem o que? Nenhuma unha vai ficar, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés está dizendo: Faraó, Deus me deu uma ordem para levar todo mundo embora. Adulto, homem, mulher, criança, os animais, a oferta. Ele está dizendo assim: Deus mandou levar tudo. E tem mais, Faraó. Deus ainda disse para mim que vocês ainda vão ofertar na nossa vida. E foi assim. Moisés está dizendo assim: Faraó, eu não saio daqui e não deixo para trás nenhuma unha. Sabe por quê, Faraó? Não é quantidade, é o que? Totalidade. Ele está dizendo assim: eu vou sair daqui com todo mundo vai comigo. Tudo que Deus mandou levar, eu vou levar. Tudo que Deus mandou ir comigo, vai comigo. Eu vou sair do Egito com a totalidade daquilo que Deus me mandou buscar. Quando você entrar no culto, não leve só uma grande quantidade de bênção para você, leve tudo para você. Quando você entrar no culto igual hoje, não leve uma parte da palavra com você, leve toda a palavra com você. Quando você lê a Bíblia, não viva apenas uma parte da Bíblia, viva toda a Bíblia com você. Quando olhar para a tua família, começa a declarar a partir dessa noite: eu não vou perder nenhum filho, nenhum eu vou perder, eu não vou perder nem o mais novo, nem o mais velho, nem o do meio, nem a do meio. Eu não vou perder minha esposa, eu não vou perder meu marido. Não é quantidade, é totalidade. Profetiza sobre a sua vida financeira e diz: Deus, eu sou dizimista, eu não aceito o devorador entrar na minha casa, eu não aceito o devorador tomar o que eu tenho. Eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu não vou sofrer perda, não é quantidade, é totalidade daquilo que o Senhor me deu. O seu ministério declara nessa noite: Deus, eu vou exercer tudo, a totalidade do chamado que o Senhor tem para mim, porque não é quantidade, é o que, a igreja? Totalidade. Tem um crente aí para dizer um glória a Deus essa noite? Eu quero orar com você. O que você está vendo que está saindo das tuas mãos? O que você está contabilizando só perda nesses últimos meses?
O que você acha dessa noite? Você se levantar em oração e dizer: Deus, chega. Não é quantidade, totalidade. É dizer: Deus, no meu ministério, nas minhas finanças, na minha família, eu não abro mão de nada. No meu ministério, nas minhas finanças, na minha família, eu quero o quê? Totalidade. Tem alguém essa noite que vai precisar orar pelo ministério. Tem alguém essa noite que vai precisar orar pelas finanças. Deus, me dá uma coragem para reagir. Tem alguém essa noite que vai precisar orar pela família. Você está vendo a tua família se perder, mas você vai levantar essa noite e vai dizer: não é quantidade, totalidade. Todos comigo. Eu quero orar com você essa noite. E quando nós orarmos hoje, eu creio no meu coração que o Espírito Santo vai dar a você hoje um poder de reação, reagir. Se eu pudesse hoje, eu dava um grito no teu ouvido. Se eu pudesse, eu dava um grito no teu ouvido hoje. E eu diria para você: reage! Reage, meu irmão, reage, homem, reage, pai, reage, mãe, reage, empresário, reage, patrão, reage, vendedor, reage, levita, reage essa noite. Não é quantidade, você está iludido com quantidade. Deus quer para você totalidade. Fica de pé e nós vamos orar essa noite. Coloca a mão no teu coração por um minuto. Se eu fosse você hoje, era aquela noite de dizer: sabe aquela noite que Jacó pegou um anjo e falou assim para ele: olha, anjo, eu vou te contar uma coisa, eu me preparei esse tempo todo, eu estou forte, anjo. Olha, anjo, eu quero te falar uma coisa: você não sai daqui enquanto não me abençoar. Aí o anjo deve ter mandado um WhatsApp lá para o céu, avisando: eu acho que eu vou passar a noite fora hoje. Ainda falta meia hora para o culto acabar, se considerar que ele acaba 9. Isso é 8h30. A gente está bem adiantado, sabe por quê? Porque talvez essa noite é a noite que você vai brigar com você mesmo, vai brigar com essa enfermidade que está assolando a sua casa, vai brigar agora com esse problema que está assolando a tua vida e vai dizer: sai da minha vida, sai da minha casa, sai das minhas finanças, sai do meu ministério. Não é quantidade, é o que, igreja? Eu não vou perder esse menino, não vou perder essa menina, não vou perder essa esposa, não vou perder esse marido, não vou perder esse dinheiro, não vou perder a minha empresa, eu não vou perder o meu ministério. Não é quantidade, igreja, é o que? Então começa a orar aí no nome de Jesus. Começa a orar ao Senhor. Vamos igreja, começa a orar e dizer: meu Deus, Jesus, eu não vou abrir mão. Uns estão orando por finanças, uns estão orando pela família, uns estão orando pelo ministério. Mas ora igreja, e vai dizendo: Deus, Tu me destes, eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão, Senhor, eu não vou abrir mão. Me dá um poder de reação essa noite. Eu não vou me conformar com prejuízo financeiro. Eu não vou me conformar essa noite que estou perdendo o ministério. Eu não vou conformar essa noite com a minha família indo embora. Eu não me conformo, eu me levanto hoje. Se precisar pedir perdão, eu vou pedir. Se precisar me humilhar, eu vou me humilhar. Se tem que trabalhar, eu vou trabalhar. Se é para dizer: eis-me aqui, eu digo: Senhor, eis-me aqui.